Boa noite, tudo bem? Como vocês estão? Hoje não estou ao vivo, tá? Hoje é uma gravação, vou deixar uma live gravada, tá bom? Porque no Instagram ainda não tem como fazer ao vivo, né? E como eu quero mostrar o meu trabalho da Oficinas Criativas na Gerontologia, então eu vou gravar esse vídeo, né? E vou postar às 19 horas, tá bom? Então, boa noite, seja bem-vindo ao meu canal, né? Da Oficinas Criativas na Gerontologia. E hoje eu vou falar um pouco, né, o que é a Oficinas Criativa, o que é a gerontologia e quem sou eu, tá bom? Então vamos começar. Então tá, quem sou eu? Eu sou a Aparecida, sou gerontóloga, sou auxiliar técnica de enfermagem, trabalho há 15 anos na área da saúde como na parte assistencial, né? Trabalho em hospital, e gosto do que eu faço, né? Só que ultimamente, infelizmente, tem algumas coisas que não tá dando. Não sai do jeito que a gente gostaria que saísse, né? Porque tem coisas que não dependem só da gente, entendeu? Então, tem coisas que infelizmente a gente fica impossibilitado de estar fazendo. Mas a gente não pode parar com a vida, né? Porque se a gente para, o corpo padece mais ainda, né? Então, como eu falei, sou gerontóloga, me formei o ano passado, 2025, e agora estou fazendo com que a minha nova profissão seja assim, uma profissão reconhecida, né? Por quê? Porque infelizmente muitas pessoas não conhecem a gerontologia, muitas pessoas não sabem o que é a gerontologia, né? Ela é uma forma de cuidado, sim, mas ela não é um cuidador. Cuidador é cuidador e gerontólogo é gerontólogo. Qual é a diferença? A diferença é nos estudos, porque a gerontologia ela tem uma graduação, né? Ela não é um bacharelado. Pelo menos a que eu fiz não é bacharelado, é tecnólogo de gerontologia. Mas é uma graduação, é uma faculdade, né? Então ela tem o certificado reconhecido pelo MEC, né? Então o gerontólogo ele cuida da prevenção e promoção da saúde nos envelhecimento, ela cuida nos cuidados com os idosos, ela cuida nos cuidados com os cuidadores, orienta os familiares, né, de como está cuidando dos idosos, de como está fazendo para que eles também não fiquem doentes, né, porque quem cuida também tem que ser cuidado. E muita gente não foca nesse lado, né? Que infelizmente esquece que o cuidador também precisa de cuidados, né? Tanto familiar como profissional precisa de cuidados. Então o gerontólogo ele trabalha nessa parte. Ele faz o acolhimento, ele faz roda de conversa, ele faz cuidados, né? A diferença está aí, porque nós como gerontólogos, principalmente eu, gosto muito da parte assistencial, né? Qual que é essa parte assistencial? Essa parte assistencial de dar assistência, de acolher, de saber como que a pessoa está, né? Porque o gerontólogo ele tem que ter um olhar ao todo com o paciente, né? Ele não pode focar somente na parte cognitiva, na deficiência da cognição, né? Não, ele tem que estar focado em todos os sentidos. Ah, ele não está conseguindo mexer com a mão. A gente vai poder estar interferindo nesse lado? Sim, né? A gente vai fazer o que? A gente vai auxiliar os familiares, né? A estar procurando um neuro, né? Ou um geriatra, para quê? Para que ele possa ser encaminhado para um fisioterapeuta, né? Ou um terapeuta ocupacional, né? Então a gente vai trabalhar muito nisso, por isso que fala promoção, a gente vai promover, a gente vai estar trabalhando junto com uma equipe multidisciplinar. Para quê? Porque a gente tem que trabalhar em conjunto. Ah, meu paciente está com problema de andar,
ele está com desequilíbrio. Tá? Esse desequilíbrio é devido ao quê? A uma patologia ou realmente a um problema ósseo dele, né? Então, a gente vai conversar com o familiar, se o paciente é orientado, se o idoso é orientado, a gente vai conversar com ele, pedir para que ele possa estar buscando um ortopedista, buscando um geriatra, ou buscando até mesmo um clínico geral, né? Que infelizmente geriatra não é em todos os lugares que se encontra, principalmente na parte do SUS, né? Então, ou ele tem que procurar um clínico ou um ortopedista para saber o porquê que ele está com aquele desequilíbrio no andar, o porquê que ele está com aquela tremção na mão, que ele não consegue manter, né, a coordenação motora, né? Porque às vezes não é só a parte cognitiva, né? Vem também a parte doença, né? Às vezes a pessoa já está com uma doença, o mal de Parkinson, o início de um Alzheimer, né? Ou até mesmo outros tipos de demências, né? Devido à infecção urinária, devido a outros fatores também. Então, nós como gerontólogos, a gente não pode interferir na parte saúde, que é o lado da geriatria, porque o geriatra ele vai cuidar da parte doença, né? Uma pressão alta, uma diabetes, ele que vai evoluir o paciente se ele tem Alzheimer e vai indicar pra gente, passar pra gente poder estar cuidando dessa parte, porque o gerontólogo em si, na realidade, ele trabalha mais com a parte da gestão. E gestão eu passo você direto, não gosto. Não gosto de gestão, não gosto nada de burocrático. Eu gosto de estar ali, ó, sentada, conversando, dar risada, vamos fazer aquilo, vamos fazer outro, vamos cantar. Eu gosto disso, eu gosto de movimento. Não gosto de ficar só ali na escrita, na caneta, não é comigo não. Por isso que eu não fiz enfermagem, porque é muito burocrático, não gosto. Eu gosto de estar com o povo. Eu sou ali do povo, eu sou ali de pegar, tá? Então, essa sou eu, tá? E a diferença entre o gerontólogo e o cuidador, porque o cuidador, ele vai cuidar do paciente, ele vai cuidar na parte higiênica, ele vai cuidar na parte alimentar, ele vai cuidar na parte de orientar o paciente, banho, troca de fralda, né, medicação, VO, que é a única coisa que o cuidador também pode estar fazendo, é só medicação VO. Né? Paciente com drena, paciente com CVD, paciente com gastro, o cuidador, ele não tem, por lei ele não pode, a não ser que ele seja um técnico de enfermagem. Ele quer trabalhar como cuidador? Ótimo, aí sim ele pode estar pegando um paciente assim. Mas caso contrário, ele não pode. O máximo que ele pode fazer é aprender a ver sinais vitais, né, que é pressão, temperatura, oxímetro para ver a saturação do paciente, né? Inclusive, eu dou curso de cuidadores de idosos e no meu curso tem esse diferencial, que é os sinais vitais, né? E como também a parte de estimulação cognitiva. São duas, como fala, disciplinas que eu acrescento dentro do meu curso de cuidadores de idosos, tá? Que é estimulação cognitiva, o que é, né? Eu dou uma apanhada do que seja e ensino o cuidador a cuidar do paciente para que ele possa fazer com que o paciente se sinta vivo, se sente motivado, que não sente só observado, olhado por uma pessoa que ele nunca viu na vida, né? Então, assim, a estimulação cognitiva para o cuidador é ótimo, é bom, porque ali ele vai estar estimulando o paciente dele, ali ele vai estar ajudando o paciente dele a manter a atividade, a manter a vontade de continuar vivendo. Isso é muito bom. O paciente, ele não anda, né? Ele só fica na cadeira. Também tem atividade para pacientes cadeirantes, pacientes acamados, tá? Tem várias atividades para isso, tá bom? Então, esse é um pouquinho de mim, Aparecida
gerontóloga. Por que eu escolhi essa profissão de gerontologia? Eu escolhi essa profissão por quê? Porque é uma profissão que está mais perto dos cuidados com os idosos, né? E como eu já trabalhei como cuidadora, já trabalhei como antigamente na minha época era acompanhante de idosos, né? Eu fui confundida com outro tipo de acompanhante, né? Mas tudo bem. Então, fiz o curso de auxiliar de enfermagem, fiz o curso técnico de enfermagem, já trabalhei em casas de repouso, que antigamente era casa de repouso, hoje são ILPIs, já fui cuidadora particular. Então, eu sempre gostei de trabalhar com idosos, sempre gostei. Trabalhar com idosos, me envolver com os idosos, de estar ali com os idosos. Porque eu falo, os idosos, eles têm muito presente pra gente, eles são uma biblioteca. E eu adoro essa biblioteca, porque eu aprendo muitas coisas. E outra coisa, eu escolhi também essa profissão por causa de quê? Por causa do meu avô, né? Porque quando eu fiz o curso de auxiliar de enfermagem, eu fiz focada no meu avô, para poder cuidar dele, principalmente quando ele ficou internado. Então, eu falei, vou fazer o curso de enfermagem porque eu quero cuidar do meu avô. Só que infelizmente não deu tempo, né? Então, mas assim, não foi perdido o curso, porque eu pude dar uma assistência um pouco para o meu pai, né? Ajudei várias pessoas também, dentro do hospital a gente ajuda muitas pessoas, não só como auxiliar de enfermagem, mas também como ser humano, né? Porque eu tenho muito esse lado de acolher a pessoa, né? Sou muito humanitária, né? Então eu coloco a minha profissão em primeiro lugar, mas acima disso eu coloco como se fosse meu pai, como se fosse minha mãe, né? Principalmente quando é idosos. Eu gosto muito desse lado. Então, por isso que eu escolhi, né, trabalhar com idosos, por isso que eu escolhi a gerontologia, porque além dela ser uma profissão que realmente vai ajudar muitas pessoas, é uma profissão que futuramente vai ser uma das principais profissões no mundo, tá? E o que me motivou a criar esse material? A oficinas criativas da gerontologia, né? Eu não gosto de rotina, gente, eu odeio rotina. Mas ultimamente estou muito na rotina e isso está me fazendo mal. Eu gosto de criar, sempre gostei de ler, sempre gostei de ir buscar mais do que aprendi em livros, né? Sempre gostei. E minha mente é assim, ela cria, ela viaja, ela faz isso, aquilo. Então, eu sempre gostei de trabalhar com oficinas. Já trabalhei com crianças em oficinas, já trabalhei em escolas com oficinas, então sempre gostei de trabalhar com oficinas. Já trabalhei com oficinas pedagógicas, já, né, trabalhei em ONGs com crianças, com oficinas, então sempre amei a oficina. E como eu já tenho um pouco de conhecimento de oficinas, né, pedagógicas, já tenho um conhecimento em projetos, então eu juntei tudo. Porque o nosso campo como gerontóloga, ele é um campo assim ainda não muito aberto, principalmente para nós tecnólogos. Ele é um campo fechado, né? Porque as pessoas acham que o tecnólogo de gerontologia, ele não tem conhecimento nem tem capacidade, só que nós temos capacidade. Porque a maioria dos tecnólogos em gerontologia são auxiliares de enfermagem, são técnicos de enfermagem, são cuidadores. Então, nós temos capacidade, sim, de cuidar de um idoso, de orientar um familiar e também de estar preparando profissionais para ser cuidadores de idosos. Isso daí ninguém pode discutir. Quem quiser discutir, à vontade, me chama que eu estou lá, né? Mas assim, então assim, eu criei a minha oficina criativa na gerontologia, né? Porque ela não vai ser uma oficina pedagógica, ela não vai ser uma oficina de psicanálise, ela não vai ser uma oficina de arte terapia,
ou de terapia ocupacional. Não, ela vai ser uma oficina criativa na gerontologia. Por que na gerontologia? Porque eu vou estar trabalhando com estimulação cognitiva, com déficits cognitivos, eu vou trabalhar com memórias, eu vou trabalhar com lembranças. Então, a gerontologia ela trabalha muito com esse lado, essas coisas gostosas que é do lembrar, do buscar, de crescer, sabe, criar. Então, eu amo. Então, por isso que surgiu essa ideia de oficinas criativas. Por que criativa? Porque eu não quero ficar só, hoje nós vamos só bordar. Hoje nós vamos só fazer crochê. Não, não quero. Então, assim, minhas meninas que estão comigo, elas sabem que cada encontro é uma novidade, cada encontro é uma atividade. Então, as minhas oficinas é essa. Então, hoje eu vou estar mais falando um pouco sobre, né, sobre as oficinas criativas. E amanhã eu quero mostrar algumas atividades que já foram feitas e outras atividades que a gente vai estar fazendo. E eu quero também trazer para vocês, uma vez por semana, uma atividade para vocês aprenderem. Mas também quero que vocês me falem o que vocês querem fazer nas oficinas, tá bom? Vamos lá. Nosso tema de hoje, né, na nosso vídeo de hoje vai ser o que? Sabedoria do envelhecimento, cuidar da memória com arte e afeto, tá? Porque tudo que vem de conhecimento é a memória, né? Então, quando você pega uma pessoa para poder estar fazendo um exercício, você está tendo o quê? Seu tempo, está dando seu carinho, sua atenção, então ele é um afeto, né? Então, o envelhecimento ele é muito, muito importante, né? Muito difícil para uns, é muito bem recebido por outros, né? Então, a gente tem que ter uma base para poder estar trabalhando em cima, tá? Eu vou trabalhar com idoso, tá? Mas vai trabalhar com idoso em qual parte, em qual sentido, tá? Então, a minha parte de trabalhar com o idoso é essa, na parte criativa, na parte das oficinas. Vamos fazer oficinas de tecido, vamos fazer oficinas de pintura, vamos fazer oficinas de música, de lendas, paralendas, cordéis, vamos fazer oficinas de artesanato, fazer oficinas de colagem. Tudo que você imaginar que dá para fazer com oficina, eu vou estar fazendo junto com as minhas meninas. Eu vou estar passando para vocês um pouco do que eu passo para elas e um pouco do que eu já tenho guardado nos materiais, certo? Então, tá, vamos lá. Envelhecer com significado. O envelhecimento, além das limitações, né? Ele tem o valor da escuta, do afeto e da convivência. E o resgate da história e memória. Então, assim, hoje eu vou falar em 3 capítulos, né? O primeiro capítulo é esse, envelhecer com significado. Significado de quê? O envelhecimento além das limitações, né? O envelhecimento, ele realmente tem limitação, muita limitação. Principalmente para quando a pessoa, ela tem um envelhecimento na senilidade, né? Que é o envelhecimento devido à patologia, né? Algumas doenças. Então, não é aquele envelhecimento saudável. Então, tem limitações no andar, tem limitações no escrever, tem as limitações em se alimentar, sabe, na visão, na audição. Então, tudo isso são limitações. Mas ele tem essas limitações, mas ele também não pode estar trabalhando com oficinas? Pode e deve, né? Pode e deve. Por isso que a gente prepara os cuidadores e os familiares para que eles possam também estar ajudando nessa parte. Mas ele tem uma limitação, ele não consegue. Consegue. Ele tem um AVC. Consegue. Tá? Às vezes até mesmo acamado. Às vezes está acamado, você pensa que ele não está te escutando, ele está te escutando. Você pode trabalhar com o quê? Com música.
pode estar contando história, pode estar relembrando coisas gostosas que ele fez. Ah, mas ele está na cama, ele não sabe quem eu sou. Ele não. Mas dentro dele, né, que eu acredito muito que nós temos os espíritos, né? E os espíritos sabem o que acontece, né? O subconsciente dele guarda coisas que somente ele sabe. E às vezes uma música que ele escuta, ele já volta no passado. Às vezes a pessoa fala, ah, mas ele está acamado, ele não escuta nada, ele não está vendo nada. Gente, não importa. Por isso que existe o contato, a parte física. Eu gostava muito de chegar perto dos meus pacientes que era neurológico, né? Que eles não tinham, né, movimento, não escutava. Eu gostava de chegar neles e tocar. Tocava na mão, no rosto, às vezes até no ombro. Eu tive um paciente que quando eu conheci ele, ele andava, ele conversava, ele falava. Ele era um paciente ativo, ele era um paciente lúcido. Era um homem forte, inteligente. E eu cuidei muito dele nessa parte, né? Enquanto ele estava ali bem ativo, né? Só que com o tempo ele foi rebaixando por causa da doença, né? Ele estava com câncer e com o tempo foi piorando o quadro dele. E teve uma época que ele... Cheguei no quarto, né? Perguntei para a esposa dele como que ele tá hoje. Aí ela falou assim, ele não tá movimentando, ele não tá falando, né? Dói muito, porque você tá vendo o paciente andando, conversando, falando, de repente você tá vendo ele ali parado, como se só o corpo estivesse ali, né? Aí eu chegava nele, né, pra ver os sinais, falava o nome dele. Aí, só que antes de eu chegar nele, o que eu fazia? Boa noite, tudo bem? O senhor tá bem? Como que o senhor tá? Na hora que eu tocava nele, ele já sentia. Ele já sabia que era eu, porque se toda vez que eu chegava lá, falava, por mais que ele não era meu paciente naquele turno, mas eu sempre ia no quarto para conversar com eles, né? Então, assim, aí eu tocava nele. Então, eu falava, boa noite, tudo bem? É a Cida que tá aqui fala mais do que o senhor, né? Então, ele ficava, abriu o olho. A esposa dele falou, nossa, ele te reconhece, né? Então, aquela sensação é gostosa. Ou senão eu chegava nele e falava assim, boa noite, como que o senhor tá? Mexia na cabeça dele, passava a mão no rosto. Então, isso é uma coisa assim física, é um contato, né? Então, quem é acamado, você pode tocar no rosto, você pode tocar na mão, pode tocar no braço, porque eles percebem, eles sabem que você tá ali. Então, conversa, né, uma forma macia com ele, né, não grita, não é porque ele tá ali, ah, ele não tá escutando, eu tenho que gritar, não. Você vai conversar com ele normalmente. Ah, ele gostava de tal música, ah, vamos cantar aquela música para ele, sim, tá? Então não importa se o paciente ele é acamado, se ele não é acamado, gente, enquanto ele tá ali, faça com que ele saiba que tem pessoas próximas dele. Não faz assim, ah, ele tá ali deitado e eu vou ficar aqui sentada. Não, gente. Ele tem que sentir que tem alguém ali, não importa quem seja, mas ele tem que sentir que tem alguém que tá ali com ele, que ele não está sozinho, tá bom? Então, essas são as limitações que a gente pode estar quebrando barreiras, né? O valor da escuta, do afeto e da convivência, que entra tudo nisso que eu falei agora, né? Porque a escuta é muito importante, a gente tem que saber escutar. Às vezes a gente tem tanta pressa, né, que a gente não sabe escutar as pessoas, né? Mas quando é a gente quer que a pessoa escuta a gente. E aí, como que fica, né?
Então, assim, vamos saber escutar as pessoas, vamos saber ouvir. Ah, mas já falou mais de 10 vezes. Não importa. Para ele é algo importante, ele quer falar de novo, né? Então você escuta, tá bom? Resgate de histórias e memória. É gostoso a gente relembrar, né? De coisas que aconteceu, de coisas que fazem a gente dar risada. Tem coisas que a gente lembra que dá vontade de chorar, né? Mas faz parte da memória, faz parte das lembranças. Então é gostoso você resgatar. Ai, mas tem uma fase da minha vida que eu não quero lembrar. Ótimo, não lembra. Ninguém é obrigado e ninguém vai forçar você a lembrar de coisas que você não queira, tá? Mas faz isso. Procura fazer exercício, procura sempre estar escutando uma música, sempre estar conversando, sempre estar buscando lá atrás o que você fez, o que você não fez, o que você gostaria de fazer, o que você não pôde fazer naquela época, que você vai estar trabalhando e estimulando a sua memória, tá bom? Então, tá. Capítulo 2. A arte como cuidado. Porque as oficinas criativas ajudam o idoso? Ajuda bastante, né? Ajuda no benefícios. Quais são os benefícios? Memória, autoestima, socialização. Faz com que eles se sintam vivos, faz com que eles se sintam importante, né? Que nem vamos lá. Hoje nós vamos ter uma oficina de dança. Quem que não gosta de dançar? Todo mundo gosta de dançar, né? Sempre tem aquela música que a gente adora dançar, né? Então, vamos fazer o quê? Hoje nós vamos ter dança de, como fala, tango. Vamos dançar tango hoje. Ah, hoje vai vir um professor de bolero. Vamos dançar bolero. Então, assim, é coisas que o idoso gosta, as pessoas gostam. Ah, hoje nós vamos fazer uma oficina de karaokê. Essa oficina de karaokê a gente pode colocar a pessoa para cantar, a gente pode colocar música e perguntar quem é o cantor, qual é o nome da música, quem souber vem cantar, entendeu? Então são os tipos de oficinas que ajudam a pessoa a se socializar, conhecer outras pessoas, se sentir que ali ela tem coisas que ela pode estar fazendo no dia a dia, né? E ela se sente motivada. Ah, hoje eu tenho um encontro, hoje eu tenho oficina. Isso é gostoso, isso é legal, entendeu? Tá fazendo com que ele se sinta, não fica só sentado no sofá da sala, só naquela cadeira, mas ele está fazendo mais coisas legais, coisas importantes, né? Então, eu vou falar um pouco. Gente, eu falo demais, né? Também acho. Aí eu vou falar o quê? Sobre nossas atividades práticas, tá? Que é colagem com memórias, desenho livres, pintura, música e cantigas, roda de conversa que eu gosto bastante, que eu gosto de escutar bastante as pessoas falarem, né? Gosto de saber o que elas estão falando, quais os problemas que elas têm, né? Isso é muito bom porque às vezes elas querem contar um problema e não sabem com quem falar, não sabe, não se identifica, né? Então isso é muito ruim para elas, né? Para as pessoas. Então assim, esse é um pouco do que é oficinas criativas na gerontologia, tá? Então hoje foi mais uma coisa assim, mais um apanhado de explicação, de falar quem sou eu, como eu comecei, por que eu escolhi trabalhar nas oficinas. Ah, tá, mas você então não faz aquela parte que a gerontologia faz, que é fazer a rota, né, que o povo fala, que é sobre a demência do paciente. Sim, né? Porque
Para mim poder dar uma atividade ao paciente, eu preciso saber como é que ele está. Porque nem todas as atividades eu posso passar para todo mundo. Uns vão fazer com dificuldade, outros vão fazer com rapidez, né? Por isso a gente tem vários tipos de idosos. O povo fala assim, mas você trabalha com idosos? Trabalho. Tá, mas qual tipo de idosos que você trabalha? Eu trabalho com idosos ativos, eu trabalho com idosos acamados, né? Eu trabalho com paciente que tem umas limitações. Esses são os tipos de pacientes que eu trabalho. Eu só não trabalho com pacientes paliativos. E o que seria paliativo? Paliativos são aqueles pacientes que... Existem vários tipos de paliativo. Tem um paliativo que realmente ele está bem acamado, que a pessoa só está dando assistência para ele, né? Para ele não sentir dor, que é medicação. Esse é o paciente paliativo já acamado. E tem aquele paciente que o médico dá paliativo, mas ele sai, ele anda, ele faz as coisas. Por que deu paliativo? Porque a doença que ele tem não tem cura. Então ele só vai ficar só tratando, cuidando, até o dia que Deus permitir ele ficar na terra, tá? Então, esses tipos de paciente, posso trabalhar com eles? Posso, né? Mas a parte paliativa já não é a minha área. Por quê? Porque eu não me preparei para estar trabalhando com pacientes paliativos. Já trabalhei em hospital com pacientes paliativos? Já. Posso estar trabalhando? Posso, mas não quero. Né? Não quero porque... você não gosta? Gosto sim, né? Mas assim, eu gosto de trabalhar mais assim nas oficinas, né? Oficinas com pacientes que realmente eu posso estar dando um pouco mais de esperança para eles, né? Dando mais um pouco de oportunidade de fazer com que o seu envelhecimento seja diferente, né? Seja diferente do envelhecimento que a minha bisavó teve, diferente do que o envelhecimento que a minha avó teve, né? Que nem é o que eu estou proporcionando para minha mãe agora, né? Porque eu faço as oficinas com elas, então faço atividades com ela, faço um pouco com que ela se sinta bem, né? E aqui que ela possa dar continuidade no dia a dia dela, tá bom? Então, as oficinas, ela tem objetivo, trabalhamos com materiais recicláveis, né? E o benefício é tanto cognitivo como emocional, tá? Porque, gente, você poder estar fazendo o que você gosta é gratificante, muito gratificante, né? Amanhã mesmo eu retorno aos meus encontros, né, do projeto Amigas Luz de Esperança, né? E amanhã é o dia de eu rever elas novamente, 2 semanas. Ficamos 3 semanas de férias, né? E amanhã nós vamos fazer o nosso reencontro. Aí eu vou estar filmando um pouco do nosso reencontro e passando para vocês amanhã à noite, tá bom? E assim, espero que vocês tenham perguntas, deixa mensagem, né? Que eu vou estar respondendo para vocês. E eu quero também falar um pouco amanhã sobre os materiais que a gente usa, como é feito cada estimulação cognitiva, como que é feito cada exercício, como é feito cada atividade com elas, tá? E eu vou trazer 2 atividades para a gente estar fazendo juntos também aqui, tá bom? Gente, tenham uma boa noite, fiquem com Deus, um bom início de ano para vocês, tá? Para nós que possamos estar novamente juntos, né? E dessa vez eu vou estar mais presente no meu canal, né? Eu vou estar mais presente
para poder mostrar para vocês que existe uma pessoa atrás das oficinas criativas, tá? Que ela não é só digital, não, tá bom? Tem uma pessoa viva do outro lado da telinha, tá bom? Muito obrigada, tenha uma boa noite.